suposto direito a morrer com dignidade? Eu penso que o equívoco está entre a realidade da dignidade e a percepção da dignidade. Isto é, a dignidade, nós percebemos pela definição que fomos aqui, que é a condição pela qual, portanto é um conceito abstrato, mas é a condição pela qual o sujeito, um ser humano é inviolável, intocável. E deixem-me voltar à declaração. A declaração usa a palavra inalienável. A palavra inalienável significa que nem eu posso prescindir de. Logo, a dignidade, tudo aquilo que é referido como direito humano, é algo do qual o próprio sujeito, nem o próprio sujeito pode prescindir. Então, há claramente um equívoco que é a percepção da dignidade. Deixem-me dizer, há situações que eu, por ser digno, um determinado ato pode não coincidir, que gera um claro escuro. E então, a situação de sofrimento aparenta, gera uma percepção de que é uma situação indigna. Porém, o conceito, a situação, de facto, não é idealizável aquela situação. Poder não estar em sofrimento era o ideal. Mas eu posso passar pelo sofrimento e até crescer com o sofrimento. Isto é, o contexto a circunstância que eu estou a viver gera em mim uma percepção de que aquela circunstância possa parecer-me indigna. Mas o conceito de dignidade é anterior a isto. É anterior à percepção. É aquela condição pela qual eu não me posso ofender por estar a viver uma situação que é indigna. O que é que eu devo fazer? Diminuir o sofrimento, mas sem destruir o sujeito que sofre ou que está a padecer aquela situação que eu sinto como indigna. O que acontece nos que interpretam que a eutanásia possa ser um ato legítimo por ser um ato que consideram digno, ou que vai ao encontro, está precisamente neste erro. Está em a situação que me gera uma percepção de ser a situação indigna, possa legitimar, matar o sujeito que vive essa situação, quando eu deveria atingir a situação, diminuir o sofrimento. E é esse deve ser, até ao limite, vamos dizer assim, legítimo, porque o ser humano, agora vou dar um pequeno salto, penso que a ideia fundamental está explícita, que é a própria etimologia, que é muito discutível, como é evidente, mas a própria etimologia da ideia da palavra humano, não é? Como aquilo que vem do humus. Eu sei que há muita discussão sobre a etimologia do termo humano, mas ela própria fala da condição de fragilidade. Há aqui claramente pressupostos seriam mais equívocos a acrescentar, não é? Se entrássemos mesmo no específico, que é o pressuposto da perfeição do ser perfeito. Ora, o ser humano, um ser perfeito nunca seria deixem-me dizer assim, sem a fragilidade, não estamos a falar do ser humano. Estamos a falar de algo, mas não do ser humano. É um qualquer arquétipo. Mas, não sei, penso que a ideia ficou clara. Portanto, para mim, na minha perspectiva, a distinção entre a dignidade, o conceito, o facto em si, o elemento em si, e a percepção, e depois todas estas confusões que acrescentei, equívocos. O João, se calhar, poderá acrescentar. Não, eu não ia acrescentar muito mais, porque penso que foi certeiro no que disse. Ia só, por um lado, referir, em relação à primeira menção que fez da questão do inalienável, que o Kant também sublinha isso, lá está precisamente, ou seja, não se trata apenas de não tratar os outros meramente como meios, eu próprio não posso tratar a mim meramente como meio. Pronto, e de algum modo há essa responsabilidade que o próprio sujeito está incumbido em relação a ele próprio. E só fazer aqui eu podia expressar uma defesa de honra do Descartes, não porque seja um cartesiano, mas porque de facto acho que o homem tem costas largas, porque toda a gente lhe saca os males do mundo, e acho um bocado injusto, mas aqui, ainda que apocrifamente, porque eu nunca encontrei esta citação exata, mas ouvi uma vez um professor de filosofia dizer isto, em Inglaterra, vou acreditar nele, que o Descartes brincava dizendo que nós podemos resolver uma constipação cortando o nariz, mas cara não é a melhor solução. E acho que se aplica aqui muito bem esta lógica de eutanásia que estamos a discutir, matar o portador da dignidade em nome dessa mesma dignidade, é um bocadinho exagerado, não sei.